da Eleonora, né, Barbosa Melo, que é o trabalho do Encontro Marcado, um trabalho muito bonito que eu já tive conhecimento dele. O trabalho chama-se Encontro Marcado. O presente trabalho é uma tentativa de pensar a questão O presente trabalho é uma tentativa de pensar a questão do duplo na psicanálise, tendo como ponto de partida o William Wilson, ponto do escritor Edgar Allan Poe. Não se trata de interpretar. Um pouquinho mais longe, que está dando uma picotadinha no seu. Aí, veja, fala. Não se trata de interpretar o texto literário, mas apenas de articulá-lo, tá bom? Tá bom. Com a psicanálise. Alguns dados relevantes da biografia de Poe me levaram a escolher essa história específica para rever alguns conceitos psicanalíticos. Poe nasceu em 1809 e viveu 40 anos. No início de sua obra, foi influenciado pelo chamado romance negro ou romance gótico, cujo ponto nodal é o fantástico enquanto ficção. A singularidade de Poe caracteriza-se por uma projeção maciça de seus conflitos intrapsíquicos, entre eles as fobias e os temores que o dominavam. Viveu sempre à margem das convenções. Tornou-se um jogador inveterado que alterava uma consciência dilacerante com uma embriaguez sem freios. Um indivíduo inquietante, inserido em um mundo aparentemente normal, enquanto os outros escritores situavam-se num lugar oposto. Em outras palavras, um indivíduo normal, se é que a gente pode chamar um escritor, no meio de um universo turbulento. Poe considera que não é o medo a causa da neurose, porém é a neurose que desperta o medo. Importante ressaltar que o encontro é escrito na primeira pessoa. Vamos a ele. Então, citando Poe. Admitam por momentos que me chamam William Wilson. O meu verdadeiro nome não deve sujar as páginas em branco que tenho à minha frente. Tenho sido o horror e a abominação do mundo, a vergonha e o opróbrio de minha família. O último período atingiu rapidamente traições de torpeza que seria tão horrendo como difícil de escrever. Pretendo simplesmente determinar a origem do rápido desenvolvimento na perversidade. A corrupção em geral atinge os homens gradualmente, mas de mim a virtude separou-se como se for um manto. Permitam que vos conte, do princípio ao fim, o acidente fatal que deu motivo a esta maldição. Segundo Freud, o insólito, 1919. E o estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de velho e a muito familiar. Como isso é possível? Em que circunstância pode tornar-se estranho e assustador? Algo tem de ser acrescentado ao que é novo e não familiar para se tornar estranho. Qual seria esse ponto diferencial do que nos assusta de alguma coisa que nos tranquiliza? Diante de nós, pensei dois conceitos básicos da psicanálise: a repressão e o narcisismo primário. A repressão situa-se no sistema consciente diante de um material secreto que não é para emergir. É um mecanismo consciente atuando ao nível da segunda censura, impedindo um mergulho em algo muito primitivo na formação do ego, que sofreria, desde os seus primórdios, o pavor de sua destruição. A origem do duplo
seria a negação do poder da morte. Para Otto Rank, a alma imortal foi o primeiro duplo do corpo. Continuando com o ponto. Passei, contudo, sem aborrecimentos, nem tristezas os primeiros anos da minha vida. Isto é uma fala de William. A profunda imaginação da infância não necessita do mundo exterior para se entreter ou divertir. E por isso, na vida monótona do colégio, achei impressões mais vivas e mais intensas do que todas as que mais tarde encontrei na devassidão e no crime. O meu caráter ardente, entusiasta e iluminador deu-me uma situação preeminente entre os meus colegas e, gradualmente, uma ascensão poderosa sobre todos, que eram mais novos, sobre todos, exceto um, sem ter comigo qualquer parentesco, tinha o mesmo nome de batismo e o mesmo nome de família, fato este pouco notável, visto que o meu nome de batismo e o meu nome de família, apesar de sua era de uma nobre origem, porém um nome vulgar. William Wilson, o meu homônimo, rivalizava comigo nas lições, nos jogos e nas lutas do recreio. Não acreditava nas minhas observações, assim como não se submetia à minha vontade. Recusava, enfim, suportar a minha ditadura. Ditadura do ID em relação ao Welby, William conta que temia o Wilson, pois no fundo o considerava superior. Mas ocorria um fato espantoso. Somente ele percebia uma característica do seu homônimo, o Wilson, que possuía um defeito em seu aparelho vocal, impedindo-o de levantar a voz além de um murmúrio. O Wilson era uma cópia xerox de William. Andavam e se vestiam idênticos. Somente William percebia o grau de semelhança entre eles, além de um desconhecimento do afeto que nutria por seu pai. Paradoxalmente, viviam como companheiros inseparáveis. Seria o duplo por excelência, ao meu ver. O estranhamento tomava conta de William através de sua fisionomia, especialmente pela sua voz. Tinha um sentimento familiar quanto ao Wilson. Essa descoberta o fez estremecer. Logo após, o interessou vivamente. Despertou em seu espírito visões obscuras da sua primeira infância, recordações confusas, quase apagadas. Portanto, entramos no terreno das confidências e inconfidências, um Heimlich de uma época no qual a memória não podia alcançar. Poderíamos dizer, a memória involuntária despertou uma época muito remota na vida de William. Uma curiosidade inconsolável tomou conta de William a ponto de estimular um plano maléfico de entrar uma noite no quarto de Wilson. William, segurando um candeeiro, agora eu vou citar as palavras e os verbos de acordo com William. Segurando um candeeiro, aproximei-me de sua cama, abri as cortinas. Entrou uma luminosidade no rosto de Wilson. Penetrou-me instantaneamente. Uma sensação de gelo. O coração pulou-me no peito. Vacilaram-me os joelhos. Apoderou-se de toda a minha alma um horror espantoso, inexplicável. Respirei convulsivamente, aproximando ainda mais o candeeiro. Seria realmente aquelas feições de Wilson? Sim, o que havia de extraordinário no seu semblante para produzir em mim tal impressão? Contemplei-o durante algum tempo, trêmulo, emocionado. O meu cérebro agitava-se sob a ação de 1000 pensamentos sem nexo.
Ele não era assim, não. Nunca fora assim nos momentos que me contrariava. Seria humanamente possível, ou o que eu agora contemplava, era o resultado deste hábito de imitação sarcástica? Gelado de espanto, apaguei o candeeiro, saí silenciosamente do quarto, abandonando para sempre o ambiente de mistério daquele velho e espantoso colégio. Esse texto foi escrito em 1840. William foge, persegue um caminho sem lei. Quando numa noite, completamente embriagado, numa mesa de jogo, ao propor um brinde inadequado e grosseiro a seus companheiros, é interrompido por um homem vestido como ele. Escuta uma fala murmurante a seu pé de ouvido e fala: William Wilson. William sente algo sobrenatural nos modos do estranho, que apontava um dedo na altura dos seus olhos. Era o mesmo timbre, a chave de sílabas familiares, segredadas em mistério. Nenhum de seus companheiros percebeu o desaparecimento repentino do estrangeiro. Sua alma, no entanto, encontrava-se perpassada por várias e terríveis perguntas. Quem era? O que significava o Wilson? De onde vinha e o que pretendia? William não decifra este código. Continua a fugir. Transgride conceitos básicos de honra e decência. O autor compara-o a Herodes. O Wilson inicia uma perseguição ininterrupta a William, desmascarando-o em público, mantendo o mesmo timbre de voz. Chama atenção que o próprio William reconhece que, sem as interferências de Wilson, teria cometido insanidades. Contudo, um detalhe chamava a atenção. O rosto de Wilson permanecia oculto em todas as aparições. Destacava-se a voz e seu timbre. Por um tempo, William aceitou a presença de Wilson, sentindo uma ambivalência de terror e admiração. A passagem do tempo intensificou a submissão ao Wilson, fato insuportável. Uma noite, encontrava-se em Roma, num baile de máscaras, flertando com a mulher do dono da festa. Repentinamente, aparece o Wilson vestindo uma fantasia idêntica à sua. Foi o derradeiro encontro. William tranca o Wilson num quarto, joga-o contra a parede e o mata com uma espada. William sintetiza a seguir: só então senti como a linguagem humana é impotente para exprimir o espanto e o horror que experimentei perante o espetáculo que se me deparou. Durante um curto momento que me afastara, o aposento mudara completamente. No lugar onde antes nada vira, havia agora um grande espelho. Aproximei-me dele, cheio de terror, e vi caminhar para minha própria imagem, com o rosto extremamente pálido, todo salpicado de sangue, avançando em minha direção, com passos lentos, vacilantes. Não havia uma só peça do seu traje, nem um só traço do seu rosto que não fossem meus. Realizava o absoluto na identidade. Era o Wilson, mas o Wilson que não murmurava mais. Falava tão alto que tive a impressão nítida de ouvir a minha própria voz dizendo: venceste e eu sucumbo. Mas daqui para o futuro também tu estarás morto. Morreste para o mundo, para o céu, para a esperança. Existias em mim. Olha bem agora para a minha morte. E nessa imagem, que é a tua, como mataste na verdade a ti mesmo? Comentários meus. Em face do duplo desmascarado, busco agora no campo da psicanálise a convergência desta reflexão.
William Wilson não suporta mais a própria imagem em vida. Mata-se. O espelho que não foi partido lá, nos nós, no sentido de nó, intrapsíquicos de uma imagem narcísica. Freud, 1814. O narcisismo, nesse sentido, 1914, claro. O narcisismo, nesse sentido, não seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo, do instinto de autopreservação, que, em certa medida, pode ser atribuído a toda criatura viva. Volume 14, página 90, que é a Introdução ao Narcisismo. O vencedor é o imaginário, uma formação narcísica que se origina na fase do espelho, o sujeito não barrado. Na medida em que não se submete à velha e revolucionária castração freudiana, hoje simbólica, não percorre a passagem obrigatória para a condição de sujeito. A marca humana se adquire a partir do jogo das identificações primária e secundária. A identificação primária seria a forma mais originária do laço afetivo com o objeto. A identificação com a mãe, o espelho, o olhar da mãe, formador da constituição de todos nós. É o lugar onde mora a esperança de existir no entremeio do imaginário com o real. É a relação de pertinência que dá origem ao destino humano. O sujeito em busca da sua identidade. O estágio do espelho é um drama, nos ensina Lacan, cujo ímpeto interno se precipita da insuficiência à antecipação do lactante. Essa travessia implica na ordem do possível necessário para o indivíduo unir partes do corpo despedaçadas que acontecem em diferentes períodos da vida, quando o desamparo, condição humana, se acentua, que antecipa o desejo de viver frente à pulsão de morte. Seria um momento no qual se anuncia a anatomia fantasmática das psicoses em geral, da histeria e da sempre tênue coraça de qualquer momento mais delicado de cada um de nós. É um instante fundamental em que o sujeito se vê suspenso no seu próprio olhar, como um duplo marcado com o selo do olhar do outro, possibilitando a estruturação do eu. Portanto, quando o sujeito não percebe o que significa a ilusão do espelho. Freud, Introdução ao Narcisismo, 1914, assim como no Estranho, 1919, é um profeta da importância do duplo para o indivíduo desabrochar ou então fracassar. Em 1914, denuncia o berço do ideal narcísico através do conceito do narcisismo primário. Em 1919, numa outra via, vai tateando a importância do sentido do estranho para percorrermos essa estrada. Os desdobramentos intrapsíquicos face à realidade que nos circunda ou aprisiona. A palavra mestra escolhida, Reis, traz a possibilidade de se unir os contrários aparentes, familiar e não familiar, como poderia ser o belo e o feio, o bem e o mal. A literatura infantil nos dá um exemplo único com o sucesso da Bela e a Fera e outros mais. É a presença do inesperado, do espanto da poesia. Deixa bem claro que o novo não é suficiente para causar a sensação de estranhamento. É um dos atalhos da repressão. O secreto só nos incomoda ao se encontrar um período no qual o ego
não se diferenciava nitidamente do mundo externo e de outras pessoas. Poe, nos meandros da literatura, igualmente representante da alma humana, pergunta-se por que William Wilson partiu-se no meio. Para sobreviver às angústias inerentes à vida, às depressões lancinantes que presenciamos, os fantasmas que perseguem os paranoicos, acredito que o nosso personagem não conseguiu quebrar o espelho, sujar a canastra real, perceber a diferença entre humildade e humilhação. A cisão do eu é uma sombra na sua mais perfeita imagem. Havia uma pista, o baixo timbre de voz, que poderíamos buscar um significado para nos tirar do lugar daquilo que não pode ser dito. O grande cineasta Orson Welles, ao filmar uma obra-prima como Cidadão Kane, repete o termo Rosebud para criar um espaço ímpar de compreensão que, a meu ver, depende da interpretação de cada indivíduo. Nas artes plásticas, um quadro abstrato é um paradigma da liberdade do olhar. O verdadeiro encontro de William Wilson é o encontro com a lei. Este é o encontro marcado. No entanto, na medida em que há uma supremacia do imaginário sobre o simbólico, acontece, na verdade, o suicídio marcado. Seria a não aceitação que somos o que nos falta. Na linguagem lacaniana, nas palavras de Joyce McDougall, comentando Lacan, vamos a ela. A forclusão, que consiste na rejeição, não somente da representação, mas também do afeto intolerável ligado a ela. O indivíduo deseja agir como se esta representação não chegasse a ele. Em sua tentativa de voltar, a representação só encontra saída do lado da realidade externa, no delírio psicótico, ou ainda por intermédio do outro, que se torna portador daquilo que o sujeito se recusa a reconhecer em si mesmo. McDougall, 1996. A ciência, propriamente dita, angustiada com a finitude da vida, tenta uma reconstrução do ser humano. Veja bem, não sou absolutamente contra as novas e revolucionárias descobertas científicas que salvam vidas. Estou me referindo apenas à busca do duplo. Seria, espera aí que eu escrevi tudo aqui à mão. Seria possível um presente sem memória? O desejo da imortalidade existe desde sempre. Por que não? Marcel Proust, descortina através da célebre passagem da Madeleine, que eu não sei se vocês conhecem, que é, né? É o chá. Que ele, tomando um chá com a sua avó, está no primeiro volume, Em Busca do Tempo Perdido, ele vai tendo, né, uma lembrança, né, de toda uma história dele e sai, eu estou resumindo com palavras não literárias, de uma chavena de chá, né? A cidade. Um pedaço de Madeleine umedecido. A Madeleine é um É um doce. É um doce. É um bolinho. É um bolinho francês. Maravilhoso. E que existe, na verdade, memória involuntária por excelência. É um momento em que a cidade da infância, Cambrai, que era o nome da cidade, sai do aroma da Madeleine, que acompanha uma chavena de chá. Esse é o trabalho.